Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos chegando ao fim de maio, né? E ao fim do nosso mês da família. Esperamos que tenha sido um mês abençoado e edificado para todas as famílias aqui presentes, para aquelas que não estão também, que nos assistem em casa. O término, o encerramento da série de mensagens vai acontecer na quarta-feira com o pastor Wagner, mas já caminhando para o final, a gente ainda tem um pouco mais a refletir sobre como edificar a nossa casa sobre a rocha, fundamentar a nossa família sobre a rocha, como cantamos aqui, como foi cantado aqui no momento de dízimos e ofertas. E o tema de hoje está lá em Colossenses, em que a gente vai refletir o texto de hoje, né? Colossenses 3, se puder projetar isso, é bem pouquinho, é interessante aqui que na igreja, né, quando a gente divide a escala das pregações, pode vir qualquer coisa, desde o pequeno até o grande. A gente fala a data que a gente pode pregar, o pastor Wagner, aí o pastor Wagner vai lá e distribui para a gente. Aí já teve dias que a gente teve que pregar aqui em mais de um capítulo. Hoje são 2 versículos, irmãos. Hoje eu fui abençoado com apenas 2 versículos. Então, mas são 2 versículos bem importantes, bem cheios de informação para a gente, para que a gente possa aplicar nas nossas vidas e na nossa família. Então, se puder projetar aí, Colossenses 3, desculpa, não sei se eu falei Filipenses, Colossenses 3, versículo 12 e 13. Colossenses 3, versículos 12 e 13. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Senhor, muito obrigado por podermos estar aqui em mais um culto a Ti, Senhor Deus. Que agora o Teu Espírito esteja livre, Senhor Deus, que seja o Senhor falando conosco através do Teu Espírito. Que a Tua palavra seja abençoadora e edificante para nossas vidas e que possamos, acima de tudo, aplicá-la, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, o livro de Colossenses ele foi escrito por Paulo com um grande motivo. O motivo de mostrar para aquela igreja e para aquelas pessoas que estavam ali convivendo naquela cidade de Colossos que Jesus era superior, a supremacia de Cristo sobre qualquer outra coisa. E quando a gente pensa na nossa família, que é o nosso mês mês da família, né, edificando a nossa casa sobre a rocha, como eu falei lá na primeira pregação que eu fiz nesse mês sobre esse tema, o fundamento da nossa casa, a nossa pedra angular é Cristo. E hoje a gente também vai agora praticamente concluir a série andando para o final, falarmos sobre o poder e a soberania que Jesus tem que ter sobre o nosso dia a dia e sobre as nossas vidas como famílias e dentro dos nossos papéis dentro das nossas famílias. Os nossos papéis de pais, de mães, de filhos e assim por diante, qualquer outro papel que nós exerçamos dentro das nossas famílias. Paulo escreve ali porque tinha um grupo de pessoas, provavelmente algum herege, tentando falar que Jesus não tinha o poder que estavam lhe dando, que não era tudo verdade o que falavam a respeito de Jesus. E Paulo começa ali falando para provar, e para aquela igreja principalmente, para solidificar a teologia daquela igreja sobre o poder e a supremacia de Cristo. E nos 2 primeiros capítulos, 1 e 2 da carta, ele fala um pouco de maneira mais teológica sobre isso. Ele fala um pouco de uma maneira mais teológica mesmo, de uma maneira não tão prática. E nos capítulos 3 e 4 ele vai mais para a prática, sobre o que isso significa e simboliza para nós, que é o capítulo em que a gente está aqui. Então a gente cantou agora também, na segunda música do louvor ali, que a gente clama sobre a nossa família o quê? O santo nome de Jesus. Quando a gente canta isso, a gente precisa entender o que a gente está cantando. A gente está clamando sobre as nossas famílias o santo nome de Jesus, o nome que está sobre todos os nomes. O nome de Jesus é o que a gente quer, o nome dele proclamado sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. E é isso a ideia também que Paulo tenta passar para aquela igreja, nesse texto de Colossenses. E ali no capítulo 3, onde a gente chega aqui, que é o texto da nossa reflexão, do versículo 5 até o versículo 11,
que a gente não leu aqui, mas Paulo vai citar uma série de coisas que nós fazíamos na nossa antiga vida, quando ainda não éramos salvos por Cristo. Então, só citando algumas, eu não vou ler todas, mas, por exemplo, Paulo fala ali no versículo 5, façam morrer tudo que pertence à sua natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, idolatria. É por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então ali até o versículo 11, Paulo vai citando uma série de coisas que não pertencem mais a nós, que fomos salvos por Cristo, ou pelo menos não deviam pertencer. Coisas que deveriam ter ficado para trás, que a gente não deveria praticar mais como filhos de Deus e, inclusive, dentro da nossa família. Porque tudo aquilo que a gente aplica para as nossas vidas cristãs em geral, ela tem que começar na nossa família. É ali que é o pontapé inicial. Como que eu vou poder ser um bom homem fora da minha casa se eu não sou um bom homem dentro de casa? Como que eu vou poder ser uma boa mulher, um bom jovem, um bom adolescente dentro da igreja se eu não sou um bom filho? Se eu não sou uma boa esposa? Se eu não sou um bom marido? Isso é impossível de acontecer. Porque Deus conhece quem nós somos aqui e quem nós somos dentro das nossas famílias. Que é ali onde tem que se iniciar tudo isso. Então, fazendo esse link aqui, essa ligação com a questão das nossas famílias, essas características que Paulo vai falar que a gente tem que deixar para trás, são também características que nós não podemos ter dentro de casa. Às vezes a gente não faz coisas fora de casa, a gente não peca fora de casa, mas dentro de casa a gente peca. É mais fácil você tratar mal, se irar e explodir com o seu chefe ou com o seu marido? Com o seu chefe ou com a sua esposa? Tem mulher já rindo já aqui. Já. Os homens são todos sofridos, né? Não se iram praticamente, né? Só as mulheres que se iram. Mas às vezes a gente desconta muito mais, é muito mais fácil, às vezes, pelo incrível que pareça, a gente pecar dentro de casa do que fora de casa. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E ali, no versículo 12 que a gente leu, e aqui já começando a entrar um pouco no texto, Paulo começa com portanto. Quando a gente vê a palavra portanto na Bíblia, a gente não pode ler dali para frente. A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que ler para trás. Senão a gente não vai entender o que Paulo está falando, ou o que qualquer autor está querendo dizer. Por quê? Porque se Paulo está falando portanto, tem ligação com aquilo que veio antes. Então, Paulo falou o quê? Tudo aquilo que não deve ser feito, a partir do versículo 5. E ele fala todas as características que a gente tem que ter deixado para trás da nossa vida terrena. Portanto, então, de agora em diante, o que a gente tem que fazer? E aí que ele entra com esses 2 versículos. E até um pouco mais, mas em especial que a gente vai focar nesses 2 versículos. Então a gente precisa... a característica que Paulo traz aqui para a gente é revistam-se. Revistam-se. E é essa palavra que eu quero que a gente reflita nessa noite. Revestir. Ou seja, Paulo disse, então você tira a sua roupa suja, a sua roupa feia, a sua roupa pecaminosa e coloque uma nova roupa, que é essa que a gente vai falar aqui. Revistam-se. Se traje de uma maneira melhor. Aquelas roupas que você usava com essas características, roupas mundanas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, mentira. E ele vai citando várias coisas que a gente tem que deixar fora da nossa casa. Tem alguns irmãos que, principalmente depois da pandemia, a gente até tentou fazer isso um tempo, mas acabamos deixando para lá. Não mais entram com o sapato sujo dentro de casa. Desenvolveram esse hábito. Então, o pessoal, porque na pandemia era muito normal isso, né? Tinha gente que trocava a roupa inteira. Chegava em casa e já trocava tudo, por quê? Porque estava com aquele medo do quê? Do vírus infectar aquilo que você estava na rua, você trazer para dentro de casa. E tem outras culturas por aí, fora do país, principalmente no Japão, que isso é muito normal. Tem uma tia que morou no Japão um bom tempo e ela trouxe isso para cá. E ela vai na casa das visitas e ela deixa o calçado na rua. Mesmo numa casa dos outros, ela não entra de sapato na casa dos outros. Por quê? Porque aquilo para ela é anti-higiênico. E ela não vai levar a sujeira do mundo para dentro de casa. E a gente precisa aplicar essa metáfora, esse exemplo,
para essas coisas que Paulo está falando. Paulo diz, revistam-se de uma nova roupa, de uma roupa limpa. E, a partir disso, viva dessa forma, que é o que a gente vai ver. Então, o que eu quero que você pense hoje é que tipo de roupa você tem vestido dentro da sua casa. Será que você tem trazido tudo aquilo que é pecaminoso para dentro da sua casa? Ou você dentro, a partir da sua casa, não. Aqui não vai entrar o pecado. Por mais que eu conviva num ambiente pecaminoso, muitas vezes o seu ambiente de trabalho é um ambiente difícil, é um ambiente pesado, seu caminho até o trabalho é um caminho difícil, e você vai ali sofrendo pressão, se irando, muitas vezes com vários problemas. Você precisa de uma nova roupa quando você entra na sua casa. E é isso que Paulo traz para a gente. E o que eu gosto da Bíblia, isso é uma aplicação pessoal minha, mas fica a dica para quem quiser fazer da mesma forma, é que eu acho a Bíblia muito incrível em qual sentido? Em que ela fala o que você tem que fazer, mas se você se aprofundar e for ler e for tentar entender melhor o texto que você está vendo, você vai ver que ali mesmo ele vai te mostrar o como fazer aquilo. Isso que eu acho incrível. A Bíblia ela nunca chega para você e te fala uma coisa e não te mostra como deve ser feito. E o que Paulo faz aqui nesse texto é exatamente isso. Ele mostra pra gente o porquê nós devemos nos revestir, como nós devemos nos revestir e do que a gente precisa se revestir. Paulo faz o kit completo aqui pra gente. Vai e aplica. É isso que você quer. Sabe quando a gente compra aqueles kits prontos para você fazer o que for? Às vezes, hoje em dia tá em moda ferramenta, né? Pastor Wagner gosta. Faça você mesmo. Faça você mesmo. Assim como vem um monte de porcaria, né, pastor? Essas porcarias que você compra, mas para aquele que não tem tanto costume, é útil. Então você compra um kit, faça você mesmo. Não, vou virar agora o marceneiro, né, pastor? Aí compra lá, acha que vai ter tudo, mas aí você começa a primeira apertada no parafuso, a chave de fenda já quebra. Mas tem alguns kits que você recebe pronto. Kit de comida, monte seu hambúrguer na sua casa. Aí você vai lá, compra, já vem tudo, você só tem que montar. O que Paulo está dando aqui pra gente é um kit de pronto de como se vestir de acordo com o caráter de Cristo. Como se vestir, como se transformar, como se revestir de acordo com o caráter de Cristo é o que ele vai trazer aqui pra gente. Por que a gente precisa fazer isso? É a primeira pergunta. E Paulo começa falando com 3 porquês. Ele começa, portanto, como eleitos de Deus. O primeiro motivo que a gente tem que se revestir e que a gente tem que agir diferente e que a gente tem que deixar a nossa velha natureza para trás é porque a gente foi escolhido por Deus. Ele nos escolheu. Não pelo que eu sou, não pelo que você é. Portanto, como escolhidos de Deus. Ou seja, já que Deus te escolheu, revista-se. Não é pelo que você fez. Não é pelo aquilo que você é, não é pelo seu ministério, não é pelo seu cargo, não é por tantas vezes que você ora ou deixa de ler ou lê a Bíblia. É porque Deus te escolheu. Então, a ponto de partida é, fomos escolhidos por Cristo. Para quê? Para darmos frutos. Para glorificarmos a Ele. Lá em João, está escrito que vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então Jesus aqui ele é muito claro quando ele diz, não fomos nós que escolhemos Jesus. Ele nos escolheu para quê? Para que a gente dê fruto. E a gente só vai conseguir dar fruto se nos revestirmos com o caráter de Cristo. Olha como as coisas vão se ligando. Olha como as coisas vão se tornando prática para a gente aplicar em nossas vidas. Então, ele nos escolhe, mas simplesmente ele não nos escolhe e fala, vai lá. Não, ele nos escolhe e fala, agora eu quero que você dê fruto. E você vai dar fruto de qual forma? Agindo assim, assim e assim. O segundo motivo por que nós devemos nos revestir é porque nós somos santos. Como eleitos de Deus, santos. Santos aqui não está querendo dizer que nós não pecamos. Santos aqui está querendo dizer que nós somos separados deste mundo. Para quê? Porque agora a gente não vive mais no reino das trevas. E sim, a gente faz parte do reino dos céus. A gente acabou de ver aqui o relatório dos embaixadores. O embaixador, ele é o quê? Astro, o que é o embaixador? Pronto, tá vendo?
Ninguém melhor para dar essa resposta do que o Astrocélio. É um representante de um reino em outro reino. O embaixador de Cristo é um representante do reino dos céus no reino da terra, no reino das trevas. Isso todos nós fomos chamados para ser, não só os embaixadores do rei. Todos nós somos chamados para sermos representantes do reino dos céus, porque a partir do momento que você se converte, você foi separado. Opa, se converteu. Então agora esse não faz mais parte do reino das trevas. Esse faz parte do reino dos céus. E aí, quando a gente está em um outro país, temos o exemplo do nosso irmão também aqui, que é de um outro país, ele vai ver que a nossa cultura é muito diferente. Ele vai ver, eu quando morei fora do país, as pessoas olhavam para mim e sabiam que eu não era daquele país. Por quê? Porque a gente tem traços diferentes. A gente tem características diferentes. E que características são essas, irmãos? Do reino dos céus? É a nossa nova roupa. É o nosso novo método de se revestir aqui, de se vestir que Paulo vai dar pra gente. Então, já que você foi separado, você precisa trocar de roupa. Você precisa deixar suas velhas práticas para lá e viver de modo digno do caráter de Cristo, que represente a Cristo. Que as pessoas olhem para você e vejam Cristo em você. Isso começa dentro de casa. Nós somos separados para serem maridos diferentes dos maridos desse mundo. Os maridos desse mundo fazem um monte de coisa errada. Não dão o valor necessário para a esposa, não ajudam em casa a cuidar dos filhos, dando a educação necessária para os filhos. Muitos acham que é só sustentar a casa. Esse não é o papel do homem. Esse é o papel do homem desse mundo. Como nós somos separados, nós somos chamados para representar os maridos, sermos maridos de acordo com o reino dos céus, dentro de casa. Isso também para as esposas, também para os filhos e para todos os familiares. Esse é o nosso papel dentro de casa. Fomos separados para agirmos diferentes. E por fim, o último porquê que nós devemos nos revestir é porque nós somos amados. A escolha de Deus por nós não é uma escolha autoritária. Não é uma escolha impositiva. É uma escolha de amor. Ele nos escolheu porque Ele nos ama tanto. E mesmo que nós não merecêssemos sermos escolhidos, o que nós fizemos para ser escolhidos? Nada. Ele nos amou e mandou o seu Filho para morrer na cruz por nós. A partir desse constrangimento de tanto amor por nós, nós devemos nos separar, trocar de roupa e agir de acordo com o caráter de Cristo. Porque Ele nos ama tanto, mas nos ama tanto, que por forma de gratidão e de tentar retribuir um pouco desse amor que Ele tem por nós, a gente precisa fazer como Ele pede que façamos. Não é porque Ele manda. Não é porque Ele é justo, porque Ele é justo, isso também faz parte dos seus atributos, mas é principalmente porque Ele me ama, e isso me constrange a agir como Ele. Isso me constrange a fazer o que Ele pede que eu faça, por amor a Ele. Esse é o terceiro porquê. Então, logo 3 porquês, logo de cara aqui, Paulo já dá pra gente. Depois, a gente vai entender, vai saber como a gente vai fazer isso. E aí entra o revestir. Quando a gente pensa em se vestir, a gente pensa em algo natural pra gente. Todo mundo acorda de manhã, vai lá e escolhe a roupa que vai colocar para sair de casa. Isso é uma coisa básica que todo mundo faz. Alguns escolhem menos, outros escolhem mais. Os homens, normalmente, a começar por mim, escolhem a primeira que vê e coloca. As mulheres tendem a demorar um pouco mais, a escolher melhor a roupa a se vestir. Mas há uma escolha intencional. É uma escolha deliberada. Você vai lá e você escolhe. Pode ser uma escolha não aprofundada, como a minha? Pode. Eu vou lá, abro o guarda-roupa, a primeira da ordem eu já pego e já coloco. Mas eu escolhi fazer isso. Eu fui lá e fiz isso. Foi uma ação intencional minha. Então a primeira característica que a gente tem que entender como a gente vai ter o caráter de Cristo é com atitudes intencionais. A gente precisa ter atitude intencional de se parecer com Cristo.
Não adianta só eu orar e falar, Senhor, eu quero ser mais parecido contigo. Me transforme. E não fazer nada. Isso não vai acontecer. Você precisa agir. Você precisa dar o seu passo. Você precisa ir lá, o que eu vou deixar para lá? O que eu vou tirar de mim? Eu vou tirar de mim a ira? Eu vou tirar de mim a indignação? Eu vou tirar a roupa da maldade, da linguagem obscena no falar? O que eu vou tirar? Eu vou tirar isso. E eu vou escolher. E eu vou lutar por isso. Todo dia eu vou lá e vou pegar a minha roupa de que não vai ter mais linguagem obscena no falar. Eu vou pegar a minha roupa que eu não vou tratar a minha esposa mal. Eu vou pegar a minha roupa em que eu vou ser mais amoroso com a minha esposa. Eu vou escolher fazer isso. Eu preciso escolher fazer isso. Muitas vezes a gente acha que Deus vai transformar as nossas vidas sem a gente fazer nada. Sem a gente querer. A gente simplesmente pede e não tem a ação. A gente precisa ter uma escolha deliberada, uma ação intencional de querer mudar de vida. De querer mudar as nossas características pecaminosas e trocar de roupa. E isso acontece quando? Tudo de uma vez? Você chega lá, você abre o seu guarda-roupa e você põe todas as roupas que você tem lá de uma vez? Não. A sua escolha intencional da sua roupa é como? É diária. É item por item. Você escolhe a sua calça, você escolhe a sua blusa, você escolhe o seu terno, você escolhe o seu sapato, você escolhe um por um. Diariamente você tem essa escolha. Com a nossa roupa espiritual, é a mesma coisa. Se eu tenho problema com ira, com indignação, com maldade, com linguagem obscena no falar, com imoralidade sexual, com impureza, não adianta eu querer trocar tudo ao mesmo tempo. Eu não vou... Quem dera se fosse assim, irmãos. Quem dera se eu dormisse e acordasse no outro dia sem nenhuma dos pecados que eu cometo. Ia ser maravilhoso. Eu simplesmente, numa oração, eu ter minha vida transformada e tudo aquilo que eu peco, tudo aquilo que eu falho, se tornar passageiro, se tornar passado. Não é assim que funciona. Com ninguém. Não importa o quanto você seja próximo de Deus. A sua troca, ela é pouco a pouco. É item a item. Você precisa ir se transformando. E aí, quando você deixa de ser uma pessoa irada e se torna uma pessoa paciente, você vai ver que o Espírito Santo vai te mostrar que agora você precisa trabalhar o quê? Você precisa trabalhar alguma dessas outras características. E assim a nossa vida vai sendo. E ela vai continuar assim enquanto vivemos nessa terra. Pouco a pouco, a gente precisa ir trabalhando o nosso caráter para se transformar parecido com o caráter de Cristo. Escolhas intencionais, diárias, mesmo que sejam pequenas. Às vezes, você pode passar na sua cabeça que você é muito pecador e isso te desanimar. Ah, não, eu tenho muita coisa para mudar. Eu tenho muita coisa para mudar como pai. Minha filha já está grande, meus filhos já estão adolescentes, já estão jovens, agora não dá mais tempo. Até eu mudar tudo. Irmão, você pode mudar e deve mudar pouco a pouco, não através de você, mas através da ajuda e da capacitação do Espírito Santo na sua vida. É assim que você vai conseguir. E as pequenas mudanças, elas devem ser celebradas. Casamento é uma coisa muito engraçada. Às vezes você tem um monte de coisa lá que você faz errado. E aí você fala, não, vou fazer diferente. E aí eu vou falar do lado do marido, tá, irmãos? Porque é o meu lado, não tenho como falar do lado da esposa. Minha esposa já está até rindo lá atrás. Mas você vai lá e escolhe uma coisa. E aí, porque a reclamação, a lista é grande, né? Mas aí você vai lá e fala assim, não, vou fazer diferente isso. Aí você vai lá e faz diferente aquilo. Aí o que acontece? A reclamação vem do quê? Da outra coisa. A celebração pela mudança da primeira não acontece. O que é? Não é mais que obrigação. Isso daqui, ó, já era para ter sido feito faz tempo. Não importa que eu falei que ia trocar a lâmpada 6 meses atrás, uma hora eu vou trocar. Mas a gente precisa celebrar as nossas pequenas mudanças que são
parte da nossa transformação a nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E podem ser, sim, pequenas atitudes. Com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa. Se seu filho começa a fazer uma coisa em que você estava pedindo para ele, por mais que ele tenha uma série de defeitos, celebre a coisa positiva que foi mudada. Se foi mudada de forma intencional, desfrute daquele momento. Por quê? Porque isso vai incentivar a gente a mudar a próxima coisa. Porque a gente vai ver que mudar a primeira teve resultado, surtiu efeito. A gente precisa celebrar essas pequenas mudanças nas nossas vidas. E aí sim, chegamos no versículo, na parte final do versículo, que fala o que a gente precisa mudar. Tem uma série de coisas que a gente precisa mudar. Paulo nem cita todas aqui. Ao longo da Bíblia vai ter uma série de características. Lá em Gálatas 5 a gente vai ver o fruto do Espírito. Se você quiser saber por onde você tem que começar a mudar, pode pegar Gálatas 5. Mas aqui nesse versículo, Paulo coloca algumas características que eu resumi em 3. Eu juntei algumas aqui para não ficar muito longas, mas eu resumi em 3. A primeira coisa que a gente precisa mudar em nossas vidas é a junção das duas primeiras. Revistam-se de profunda compaixão e de bondade. O que isso quer dizer, irmãos? Eu resumi isso em que a gente precisa ter um coração compassivo. O que é um coração compassivo? A gente vive num mundo em que está cada vez mais indiferente com a situação do seu próximo. Cada vez mais indiferente. As pessoas veem outras pessoas sofrendo, morrendo, e elas não se importam mais. Às vezes as pessoas veem vídeos de tragédias e agem como se nada tivesse acontecendo. Esses dias apareceu no meu Instagram um vídeo de um homem que estava tendo uma chuva muito forte e tinha uma ponte, assim, naquelas correntes. O rio estava muito cheio e a ponte o rio estava quase na altura da ponte e tinha meio que uma cachoeira. Não era uma cachoeira, mas por causa da força da água estava muito forte a queda d'água ali. E tinha um homem bêbado em cima da ponte. E a pessoa do lado filmando. Do lado de cá, filmando. E ela vai falando no vídeo. E do outro lado da ponte também tinha gente olhando o que estava acontecendo. A ponte não estava com água. A ponte estava seca. Só que o rio estava muito forte porque estava chovendo muito forte. E no vídeo a pessoa narrava falando, olha lá, ó o bêbado. E fala o nome do cara, não lembro o nome do cara. Ó o bêbado, ele vai se matar. E filmando. Ele vai pular. Ele vai pular, olha lá. E as pessoas conversando, filmando. E aí o que acontece? Ele pula. E morre. E as pessoas filmando aquilo, achando graça. E aquilo viraliza. A gente está vivendo num mundo assim. Por quê? Porque era um bêbado. Quem se importa com um bêbado? Provavelmente era um bêbado conhecido ali, porque chamam ele pelo nome. Provavelmente um morador de rua ali que devia frequentar os mesmos ambientes daqueles que estavam filmando, que devia ser conhecido ali na sociedade. E quem se preocupa? Se ele tem família, se não tem família, quem ele vai deixar ou até mesmo com ele? Ninguém. É o que a gente tem vivido. A gente tem vivido um mundo completamente indiferente e egoísta, que pensa só em si. Só que o problema é quando a gente traz isso para dentro da nossa família e para dentro da nossa casa. Quando a gente deixa de agir... É mais grave ainda, né? Não é só quando a gente traz isso para dentro. Quando a gente faz isso fora de casa também é problema. Mas quando a gente traz para dentro de casa é mais grave ainda. Quando a gente deixa de agir com compaixão, com misericórdia e bondade dentro da nossa família. Tem uma outra versão desse texto, uma versão mais antiga, que no lugar do profunda compaixão, coloca tenros afetos. Aí eu fui tentar entender melhor o que era esse tenros afetos, porque eu não conseguia entender. E no original, o sentido é uma coisa que vem de dentro, das entranhas. Por isso que era tenros afetos. É uma ação que sai de dentro de você de uma forma natural, em que você se preocupa com o próximo. Compaixão, em que você age com misericórdia. E o que é misericórdia? O que é a misericórdia que Jesus teve por nós, que a gente falou aqui no começo, quando ele nos escolhe? Misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Ah, mas meu marido, ele me trata mal o tempo todo. O tempo todo ele não é carinhoso comigo. Então o que eu vou fazer? Não vou ser carinhosa com ele. Porque ele não merece. Ah, a minha esposa não me agrada.
ela só agrada aos nossos filhos. Então o que eu vou fazer? Eu não vou agradar, porque ela não merece. Isso é agir com falta de compaixão, com falta de misericórdia dentro de casa, com falta de bondade. A bondade aqui, ela completa a compaixão, porque você pode sentir ali, ter a compaixão da sua esposa, do seu marido, e não agir mesmo assim. A bondade é o quê? É aquela ação que você vai ter de amor, de misericórdia, para, em um momento difícil da sua esposa, do seu cônjuge, você estar ali do lado, mesmo sem merecer. Eu fico feliz quando eu encontro casos de que um dos cônjuges persevera ali do lado da esposa, do marido, quando você olha e que a pessoa não merece aquilo. Mas você vê ali o marido, a esposa, permanecer do lado, agindo com misericórdia, sem esperar nada em troca. Porque esse é o amor que a gente tem que ter pelo próximo e principalmente dentro das nossas famílias. O seu filho pode ter te desobedecido tantas vezes, o seu filho pode ter te dado muito desgosto, mas o seu filho tem os sentimentos e as questões que envolvem ela. Ele pode não ter razão, irmãos. Eu não estou falando que ele tem razão e eu não estou falando que quem possa ter te ofendido tenha razão. O que eu estou querendo dizer é que isso não pode apagar a misericórdia e a compaixão que você deve ter ao agir com ele. Por mais que seja difícil, essa é a roupa que a gente precisa colocar dentro de casa. Além disso, tem a segunda coisa que eu resumi aqui, que são as próximas duas palavras aqui, que é de humildade e de mansidão. E eu coloquei aqui que a gente precisa ter um espírito submisso. Ambos. Não só marido e mulher, filhos também. Humildade e mansidão. Como é difícil a gente exercer isso dentro de casa. Como é difícil, como eu comecei falando, como é difícil a gente ser manso dentro de casa. É o que eu falei, é mais fácil a gente ser manso fora de casa do que dentro de casa. Você não vai gritar pro seu chefe com qualquer coisa que ele falar. Você não vai gritar com uma pessoa no trem, ou na rua, ou com uma pessoa da sua faculdade, ou com um professor da sua sala de aula, se ele fizer alguma coisa que não te agrada. Mas dentro de casa a gente grita, né? Dentro de casa a gente responde mal. Dentro de casa a gente ignora. Por quê? Por que é tão mais difícil ser manso dentro de casa do que fora de casa? Porque dentro de casa a gente mostra a nossa verdadeira roupa. A gente mostra de verdade aquilo que a gente está vestido. É dentro de casa que você conhece. Quando a gente vai passar pelo concílio, né? Quem já frequentou algum concílio aqui sabe. Mas eles pedem que a esposa do pastor venha. Do futuro pastor, né? E a primeira pergunta é feita para ela. E fala, o candidato, ele é realmente o que ele fala que ele é? O reitor do meu seminário conta que no caso dele foi diferente ainda, não foi no concílio. A igreja dele, que antes de chamá-lo para pastorear a igreja, chamou a esposa para conversar. Antes de falar nada para ele. Chamou a esposa e perguntou para ela, falou, a gente está pensando em convidar o Ziel para ser pastor da nossa igreja. O que você tem a falar do Ziel como pai, como marido? Porque é ali que a gente mostra a nossa verdadeira roupa, a nossa verdadeira cara. É dentro de casa, não é fora. Fora a gente pode colocar capa. A gente põe a roupa de ver Deus, né? Que eu falo, hoje eu tô com a roupa de ver Deus. Aí, quando os irmãos me veem de terno, de blazer, já sabem que eu tô com a roupa de ver Deus. A gente põe, não tem problema. Mas não é isso. Dentro de casa, ali a gente está mostrando quem a gente realmente é. E humildade não é você tornar o seu casamento ou a sua vida com os seus filhos uma competição de saber quem faz mais ou quem faz menos. É você agir com compaixão. É você agir com bondade, independente do que fizeram para você. Humildade, C.S. Lewis fala, tem uma citação dele que eu gosto muito, que humildade não é você pensar menos de si mesmo. Não é você se minimizar. É você pensar menos em si mesmo, que muda totalmente. É você pensar menos em você e pensar mais nos seus filhos. É você chegar em casa cansado do trabalho, querendo deitar na sua cama, tomar um banho, ficar lá a noite toda assistindo Netflix sem fazer nada,
e ir lá e dedicar um tempo para os seus filhos, para a sua esposa, ajudar a sua esposa, ou vice-versa, a esposa ajudar o marido. Isso é humildade. Por quê? Porque você está abrindo mão daquilo que lhe faria bem para fazer, não pensar em si e pensar no seu cônjuge, pensar nos seus filhos, pensar no futuro dos seus filhos. Isso é humildade. Mansidão é você deixar de agir com vingança. E muitas vezes a pessoa precisa da vingança. E aí eu já junto com paciência, que também é o próximo. Por quê? Porque quando você é impaciente, quando você dá uma resposta atravessada para uma pessoa, você está fazendo o quê? Você está se vingando. A gente costuma não pensar assim, né? A gente costuma achar que a pessoa mereceu. Não, você está se vingando, porque alguma coisa que a pessoa falou te irritou, e a partir daquele momento, a sua vingança foi o quê? Dar uma resposta atravessada. A sua forma de revidar a irritação que você sofreu é dando uma resposta atravessada. Então você está se vingando. Ou seja, você ser uma pessoa paciente, você exercer a paciência, é você de deixar de se vingar, deixar de vingar-se, mesmo quando você tiver o direito de vingar-se. Quando você ouvir uma resposta atravessada do seu cônjuge, você fica quieto e não responder na mesma altura. Você está sendo paciente. Você está esperando. Você está sendo manso. E você está sendo humilde. Em diversas ações dentro do nosso lar a gente pode fazer isso. Diversas ações, não só em respostas atravessadas, é que esse é o exemplo mais básico que a gente pode dar. E por fim, a gente vai chegar no 13º versículo, que vai falar: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Isso daqui eu coloquei como você ter um papel perseverante. Que tipo de papel? Seu papel de mulher, de esposa, de marido, de filho. Às vezes, é difícil suportar aquele que está dentro da nossa casa por muito tempo. E aqui já foi falado em várias outras pregações, então não vou bater na mesma tecla, mas o suportar não é aquilo aturar. O suportar é dar suporte. Tá? Então é você ser suporte para o seu familiar. E às vezes é difícil você ser isso o tempo todo. Às vezes a gente vê alguns exemplos de, poxa, faz tanto tempo que aquela pessoa persevera e não há mudança. Mas aqui vem a bonança, irmãos. Porque quem te dá forças não é você mesmo, não é o seu pastor, não é o seu líder, é o Espírito Santo, através de Jesus. É Ele quem te dá força para você continuar sendo suporte, mesmo quando você não tiver mais forças. É Ele que te dá força para perdoar, quando você não tiver vontade de perdoar ou maneiras de perdoar. A gente vê famílias por aí, infelizmente, estragadas por causa da falta de perdão. Coisas que aconteceram há anos atrás, mas que permanecem ali, presentes no dia a dia. Elas podem não ser mencionadas, mas lá dentro elas permanecem. Então você deixa de ser manso, você deixa de ser paciente, você deixa de ser humilde dentro da sua casa, porque tem algo que te magoou, que aconteceu há tanto tempo atrás e você não liberou perdão. Eu sei que pode ser utópico, muitas vezes, a gente pensar. E eu reconheço que é muito mais fácil a gente falar sobre perdão do que a gente perdoar. É muito mais fácil falar. É muito mais fácil eu vir aqui, ler o versículo e falar que, assim como o Senhor perdoou a gente tem que perdoar também o nosso cônjuge ou os nossos filhos pelas coisas que eles fizeram, ou os nossos pais pelas coisas que eles fizeram pra gente. Mas, mais uma vez, quem capacita, quem dá força é o Espírito Santo. E é possível se você confiar nele. Às vezes você pode ter um relacionamento quebrado, um relacionamento rompido com os seus pais, por alguma coisa que ele fez para você, ou com algum outro membro da sua família, e você precisa perdoar. Você precisa perdoar porque aquilo faz mais mal para você. Muitas vezes faz mais mal para aquele que foi ofendido do que para o que ofendeu. Às vezes o que ofendeu nem sabe o que fez.
Tem casos que não, que a pessoa sabe e mesmo assim não reconhece. Esses são os mais difíceis de serem perdoados. Mas a gente precisa exercitar isso, de tirar a nossa roupa do rancor, a nossa roupa da mágoa e nos revestir com a roupa do perdão. Isso vai transformar os nossos relacionamentos, mudar os nossos relacionamentos, mas a gente precisa fazer o quê? Que eu falei no começo aqui, quando a gente fala no como, ter uma atitude intencional. A gente precisa fazer. Não adianta a gente ficar orando, Deus, faça com que eu perdoe o meu pai. Deus, faça com que eu perdoe a minha mãe pelo que ela fez comigo. Deus, faça que eu perdoe o meu cônjuge. E parar aí. A gente precisa ter a atitude. Qualquer uma dessas coisas precisam encarar e ter a atitude. E eu reforço aquilo que eu sempre falo sobre casamento e agora de uma forma mais ampla sobre família. A nossa família é o contexto em que Deus nos coloca para moldar o nosso caráter a se parecer com Cristo. É dentro da nossa família o nosso maior lugar de ser moldado por Deus, principalmente dentro do nosso casamento, a se parecer mais com Jesus. Se você precisa perdoar, se você precisa ter o perdão trabalhado na sua vida, ele vai começar a ser trabalhado dentro da sua família, dentro do seu casamento. Se você precisa ter a ira trabalhada na sua vida, ele vai trabalhar a partir do seu casamento. Se você precisa ser uma pessoa mais paciente, ele vai te dar filhos para você poder exercer a paciência com os seus filhos. Ele vai trazer para você uma pessoa que seja diferente de você, para que nos atritos, igual o pastor Wagner falou ali de manhã, deu o exemplo do porco-espinho dentro da igreja, que um vai se ajeitando, mas isso também é dentro de casa. Às vezes os nossos espinhos ocorrem, a gente se espeta dentro de casa. Por quê? Porque nós somos diferentes. E a gente precisa querer deixar de se espetar e viver com uma nova roupa. Por isso eu concluo com um versículo a mais, que é o versículo 14, que ele fala: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Tudo isso pode acontecer, tudo isso, se Deus quiser, vai acontecer na sua vida, na vida da sua família, se tudo isso estiver sendo permeado pelo amor de Cristo. É Ele quem vai nos, como a gente está falando de construção, como a gente está falando de edificação da nossa casa sobre a rocha de pedras, quem dá a liga ali, quem faz a massa, o cimento que constrói, que gruda os blocos, que gruda os tijolos ali, que faz o concreto, é o concreto. E o concreto é o amor. É Ele quem vai fazer a gente ter liga e poder se encaixar da melhor maneira como família. Então fica o desafio, o mês da família está acabando, mas fica o desafio, a gente está tendo nosso Família em Comunhão, tenho visto algumas fotos, alguns testemunhos aí das famílias fazendo as atividades que estão sendo propostas. Isso é muito bom. E fica o desafio para que isso continue, irmãos. Que o mês da família não acabe em maio. Que a gente viva constantemente em amor com a nossa família, buscando nos vestirmos de acordo com o caráter de Cristo para nós. Amém? Baixa a sua cabeça, Senhor. Te agradeço por esse momento, te agradeço pela Tua palavra, Senhor, que é viva, que é rica e que é eficaz para nós, Senhor. Agora eu te peço que através do Teu Espírito o Senhor esteja completando essa palavra na vida de cada um aqui, Senhor Deus, a começar por mim, que a gente possa realmente deixar a nossa velha vida, as nossas velhas roupas do lado de fora das nossas casas, Senhor Deus, e a partir dos nossos relacionamentos familiares, do nosso casamento, dos nossos relacionamentos com os nossos filhos, com os nossos pais, que a gente possa se parecer cada vez mais contigo, Senhor. Que a gente possa colocar em prática a paciência, a bondade, a mansidão, a compaixão, o amor, Senhor Deus, e principalmente o perdão. Que através do Teu Espírito, se há alguém aqui que está com relacionamento quebrado, que está com dificuldade de se relacionar com algum familiar, que através do Teu Espírito, o Senhor esteja quebrantando, Senhor Deus, que possa haver perdão ali, que relacionamentos possam ser restaurados, Senhor Deus, e famílias edificadas sobre a rocha, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.